Bom, primeiro eu quero cumprimentar a Cristine, Márcio e Ricardo, Caó, todos os colegas aqui presentes e agradecer por nos convidar para esse café com ideias, que já é uma marca assim bem gratificante, bonita e lembrada do nosso Laís, né? Então, é um prazer colaborar com esse evento. Cumprimentar os nossos parceiros que estão aqui de outras instituições e lamentar também, a gente tem que lamentar para refletir e agir, né, e, na sequência, em relação a essa circunstância que estamos vivendo no mundo em relação ao coronavírus. Mas estamos aqui exatamente para prospectar, inclusive, soluções via educação à distância e aberta também. Bom, eu pediria aí que passasse. Está aqui. Acho que é aqui. Bom, então, como a Cristine já falou, eu vou. Está bem devagarinho, né? Vou falar da internacionalização na UFRN, da nossa política. E a primeira pergunta para isso é: por que internacionalizar? A pergunta que nós fizemos há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e aí eu falo de um tempo enquanto eu era vice-reitora, com o professor José Ivonildo Rego, e depois reitora por 8 anos. Lá em 2010, 2009, nós estávamos pensando o nosso PDI para os próximos 10 anos. Por que internacionalizar? Portanto, vocês vejam aí que eu grifei a palavra tolerância e solidariedade, mas ficam aí também algumas questões que traduzem a excelência acadêmica que nós buscamos para uma universidade. Então, qualificar a formação docente e discente é uma questão. Nós sempre entendemos a internacionalização como uma das diretrizes que garantem, que nos dão mais certeza de que a formação é de melhor qualidade, tendo em vista o não limite, a não fronteira do conhecimento. Isso agrega qualidade. A visibilidade da instituição. Nós, mesmo que a gente não se importe com rankings, mas a gente gosta de se ver bem, a nossa instituição ela é bem avaliada. Não adianta avaliação local, a gente quer ser como o conhecimento sem fronteira, a gente também quer que a nossa universidade seja vista além das fronteiras. E isso se mede com as questões também da qualidade da produção científica. Ampliar, potencializar e qualificar a nossa cooperação acadêmica e também é uma oportunidade, em alguns momentos, de ver outras expectativas de financiamento dos processos de internacionalização. Às vezes conseguimos, em alguns momentos a gente consegue. Então, são algumas questões, mas eu queria só deixar marcado os 2 aspectos principais: a qualidade do trabalho que nós fazemos numa universidade, a qualidade da formação, da pesquisa, de todos os aspectos de responsabilidade social de uma instituição, mas também a tolerância e a solidariedade, que foi sempre uma diretriz que nós colocamos para a universidade. Internacionalizar não é ganha-ganha. Nós precisamos fazer internacionalização buscando contribuir com outros cenários em que a conjunção das instituições e das pessoas, a junção, nós juntos poderemos alcançar objetivos muito mais ampliados. Então, conviver com diferenças, com diferentes culturas, é um aspecto muito importante para que a gente garanta que você sabe viver e tolerar e compartilhar em situações críticas e sobreviver, mas sair de lá mais forte do que entrou. Então, excelência, solidariedade, tolerância. Premissas bem fundamentais do nosso planejamento. No caso da UFRN, nós tivemos, então, focando no planejamento e na gestão, que estabelecer metas, né, pensar as metas
não só de um plano de gestão de 4 anos, mas a longo prazo, fazer uma regulamentação interna, porque, claro, que a universidade já tinha ações de internacionalização, mas muito subnotificada, porque não estava normatizado, muito procedimento não estava normatizado. Então, era mais pelas formações dos professores, pelos seus vínculos durante doutorado, mestrado, fora, que as coisas aconteciam de maneira subnotificada. E também cuidamos das ações mais sustentáveis. De modo que o nosso plano de desenvolvimento institucional, lá de 2010 a 2019, esse plano está sendo retomado agora para os próximos 10 anos, nós pensamos na visão de futuro, página 35, me lembro até a página, página 35 está lá na visão de futuro, uma visão de uma universidade com inserção internacional. E pensamos metas pujantes. Ter uma escola de línguas, que hoje é o nosso Ágora. Nós pensamos isso lá atrás, de uma forma bastante responsável. E a criação de uma secretaria. Como muitas universidades, nós tínhamos apenas uma assessoria de relações internacionais, uma sala e 2 pessoas. Acho que quem é mais antigo na universidade lembra disso. Uma sala e 2 pessoas que trabalhavam, professoras lá do Departamento de Letras, que colaboravam, e depois vieram outras pessoas. 2 metas realizadas. Então, em relação à regulamentação, nós cuidamos de várias resoluções. Tinha muitos procedimentos, portarias, coisas meio tácitas acontecendo na universidade, mas não na forma de resolução pensada com a comunidade e aprovada pelos colegiados superiores. Então, nós aprovamos a mobilidade discente, dizendo áreas, regras, o papel da própria secretaria, as responsabilidades, como se faz, como se envia, como se recebe, de acordo com o regimento da regulamento da graduação. A nossa mobilidade docente também foi regulamentada. A política linguística, nós fizemos uma discussão com todos os departamentos, unidades, que têm responsabilidade da oferta e da organização dos componentes curriculares, mas também da oferta do ensino de línguas, para organizar a política linguística da universidade como um todo. Isso foi bem discutido e todo mundo à mesa e aprovamos para fundamentar também a nossa política de internacionalização. Ela foi aprovada em 2017. É claro que muitas ações a gente desenvolve na universidade e vai fazendo, repetindo, melhorando. Mas um dos exercícios que nós fizemos nesses 8 anos de gestão foi aprovar as políticas, porque Márcio passa da secretaria, chega o próximo secretário, ele vai inventar rodas. E a norma é mais perene, mesmo que ela mude, ela, no melhor dos mundos, e é o que a gente faz, a gente aperfeiçoa a regulamentação. A gente atualiza para melhor, mas é preciso ter. Então, aprovamos a política de internacionalização, colocando as diretrizes gerais para internacionalizar a universidade, definindo critérios para a escolha de parceiros, ações pertinentes e a ampliação da presença de estrangeiros. Márcio certamente vai complementar muito essa minha apresentação, não é, Renata? A gente vai sempre complementar. Eu sei que eu deixo lacunas, mas foi proposital, porque o secretário vai falar na sequência, né? Ele vai falar muito mais do que de uma forma até de reflexão sobre tudo isso que a gente vem fazendo nas universidades, principalmente em discussão com os assessores e secretários de Relações Internacionais, porque nós temos muitas realizações. Eu acho que a gente avançou no Brasil no processo de internacionalização, mas nós temos muito mais desafios pela frente, como esse agora
das grandes crises, né? Como é que a gente vai sair da... Não fosse o corona, nós estamos num momento de grande crise política e econômica. Não é só o Brasil. Bom, então, nós também, com base na política de internacionalização, nós elaboramos o plano de internacionalização da universidade, e aí é nesse plano que nós estabelecemos metas, áreas prioritárias, que nós vamos trabalhar ao longo do tempo. Esse plano e essa política também foram construídos com uma discussão com a comunidade. Nenhuma dessas normas nós fizemos no gabinete, ou numa secretaria, ou numa pró-reitoria. Nós fizemos sempre discutindo e depois levando para os colegiados superiores. Esse plano aí está em vigência, né? E as áreas, aqui eu trouxe apenas um resumo das áreas prioritárias que foram escolhidas pela comunidade de maneira bem genérica. Olha, saúde pública e bem-estar, e aí vejo os objetivos da Agenda 2030. O nosso planejamento da universidade está todo associado à Agenda 2030. Todo o planejamento na nossa gestão, Cristine sabe disso, eu já falei disso lá na UFPE, um tempo, lá no Encontro de Engenharia Biomédica. Tudo tá, o que a gente aprova, meta, ações, atividades, eventos como esse aqui e o ICDE, nós vamos sempre colocar a qual objetivo está vinculado aquele projeto, em que contribuições eles vão dar para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse apelo que CAO faz, apelo, lembrança, sensibilização que ele faz, de se perguntar sobre o que você faz e como contribuir para a agenda, para um desenvolvimento sustentável até 2030, é responsabilidade mesmo de cada um de nós. Mas quem é gestor e quem é gestor público, principalmente numa universidade, tem que colocar isso no planejamento estratégico, porque senão eu costumo dizer, não tem o que relatar depois. Na hora de fazer o relatório para o TCU, o relatório para a comunidade universitária e para a sociedade, como você contribuiu. Se você não planejar e não registrar, você não terá. Assim é o seu trabalho de final de curso, o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, né? O seu produto que você está procurando desenvolver, tem que ter um compromisso bem claro quando você for falar dele, para que haja um resultado palpável para a sociedade. Então, dinâmicas humanas em cenários de diversidade, aí tem as sub-áreas todas aí, que estão contidas. Inovação, aí ficou trocado, desculpa, tá? Inovações em ciência e tecnologia, meio ambiente e conservação, energia. Aí foi Você sabe que exercício é esse? Traduzir muito do que a gente faz, não deixar ninguém para trás e colocar em grandes áreas. Isso nos iluminou, por exemplo, para fazer o nosso PRINT, o nosso plano de internacionalização, submeter ao edital da CAPES, e foi um dos projetos que foi aprovado na íntegra, não sei se a gente vai receber, né? A cada ano. Eu sei que está, mas assim, se está garantido até o fim dos 4 anos, ao final. Bom, se a gente pensar em políticas públicas também em paralelo, evidentemente que a gente está antenado com as políticas públicas que foram desenvolvidas, aprovadas e implementadas ao longo do tempo. A gente tem toda uma dinâmica interna, inclusive aqui, quando não havia orçamento para a internacionalização, nós tirávamos do orçamento, tem orçamento próprio, a internacionalização, pena que o orçamento está diminuindo, mas sempre teve o orçamento destinado. Não adianta criar uma secretaria, botar um secretário e ele não ter orçamento. Então, tem orçamento, mas tem as políticas públicas que ajudaram, que são muito poucas. As características é que elas são esparsas, localizadas e algumas fracassadas e já extintas, como é o Ciências Sem Fronteiras. A gente fala principalmente dos programas
PEC-G, Programa Estudante Convênio da Graduação e o Estudante Convênio da Pós-Graduação, que são da década de 60 e 80, não é isso? Que são os mais antigos e que ainda estão sobrevivendo, mas com poucas vagas. Ciências Sem Fronteiras, que foi muito bom, mas foi embora. No governo Dilma já foi descontinuado. Idiomas Sem Fronteiras, que está quase acabando, né, mas tomara que renasça. Porque a gente viveu o apogeu, mas viveu também, e a universidade também usou muito dessas políticas para estruturar melhor os nossos trabalhos que já fazíamos. E, por fim, o CAPES-Print, né, que, como eu disse, a gente teve uma aprovação de tudo que a gente propôs, foi aprovado no edital. Bom, do ponto de vista institucional, como é que nós estamos? Nós somos uma universidade que está sempre nas avaliações entre as 10 maiores e melhores do país. Nas avaliações, a gente chega no 20º lugar, a gente fala desses rankings, mas para a gente se animar, tá certo? A gente está sempre querendo trabalhar para ser uma universidade com mais competência. Aqui nós temos mais de 120 cursos de graduação e mais pós-graduação do que graduação. Nós temos, acho que 135 ou 136 mestrados e doutorados, fora as residências e especializações. Ou seja, nós temos aí alguns... Isso é importante porque muitas vezes as pessoas que vêm para cá, pesquisadores e professores, eles querem saber exatamente se tem a área que ele quer, né? Então, para receber, nós temos aí o programa de madrinhas e padrinhos, né, que ajuda, são os anjos, né, da internacionalização. Nós temos isso aqui. Nós temos o Instituto Ágora, que foi meta lá do nosso PDI, o Instituto de Línguas, com cursos de idiomas, português para estrangeiros, proficiência, traduções, documentos oficiais que nós traduzimos. Eu agora trabalho vizinho a Márcio e sei que é uma secretaria bastante concorrida. Há muita demanda e ali é uma vida interessante ali naquele terceiro pavimento, bem movimentado. Então, felizmente, né, isso significa que nós crescemos nessa sensibilização, nessa vontade dos pesquisadores, dos estudantes e professores e também dos técnicos. Na nossa resolução já está prevista a questão dos técnicos também entrarem nesse processo. Nós temos aí no Ágora também a oferta de cursos para os nossos estudantes, com bolsas para aqueles que estão nas políticas de assistência, mas os preços que são cobrados são bastante baixos em relação às escolas de línguas, e nós temos uma condição de oferta muito interessante, também, principalmente, português para estrangeiros, que é uma demanda no processo de internacionalização. Com base, e eu creio que a partir desse trabalho que a universidade fez ao longo do tempo, nós temos um crescimento bastante substancial no número de acordos de cooperação com vários países, e foi um efeito secretaria, do trabalho da secretaria, porque, como eu falei no início, havia muita subnotificação. Havia alguns projetos, professores que já trabalhavam dessa forma, com parcerias internacionais, mas não havia registro, né? E agora isso está muito mais... Se tem alguém fazendo, um dia vai chegar na secretaria, né? Mas a ideia é que... e outra ação que nós deixamos mais clara para a instituição, como um todo, é que não adianta ouvir falar que é bom fazer uma cooperação com a Noruega, mas a gente não sabe quem vai trabalhar no projeto. O processo é o contrário. Em geral, a gente tem o pesquisador,
as ações em andamento para a gente formalizar um acordo de cooperação. Claro que existem os encontros do reitor, universidade, mas a gente já sabe, já prospectou em algum momento quais são as áreas de interesse da UFRN e quais são as áreas de interesse da outra instituição, para que a gente assine um acordo de maneira mais genérica e depois a gente vai delineando os objetos. Estamos aí em vários continentes, aí são em número os acordos ativos, e vejo aí que a gente cresceu aí de 2010 a 2019, que é exatamente o tempo ali do PDI. Isso mostra que o que nós fizemos refletiu em acordos de cooperação, fora outros números, né, que Márcio poderá comentar e também ficarei à disposição para responder. Então, finalizando, durante esse tempo de gestão, nós sempre falávamos em alguns Is, né, muito importantes no PDI e nos planos de gestão. A internacionalização era um deles, a inclusão, interiorização e inovação tecnológica. Nós estamos finalizando agora o relatório de gestão dos 8 anos, que dá um trabalho. Acho que deu menos trabalho fazer a gestão, porque relatório é tão chato. Bom, mas assim, o que nós temos de resultados é realmente que nós avançamos nos indicadores de todos esses Is que nós comentamos aqui, inclusive a internacionalização. E foi muito bom. Muito obrigada aí por oportunizar falar disso agora. Obrigada.